Shalom Lekulam, a paz para todos. Nós estamos aqui com mais um vídeo sobre a série que eu estou fazendo sobre as credenciais do Messias, as quais Jesus já cumpriu quase todas elas, faltando umas poucas para se cumprir, que ele cumprirá na sua segunda vinda. Com certeza, nós que cremos que Jesus é o nosso Mashiach, o Mashiach de Israel. E nós temos visto aqui sobre vários temas, Jesus cumprindo aquilo que os profetas profetizaram acerca do Messias. Jesus cumpriu mais quase 300 profecias e algumas poucas ele vai cumprir na sua segunda vinda. Porque o Messias já veio primeira vez. E ele virá uma segunda vez em duas etapas, uma para buscar a igreja no arrebatamento e a outra com a igreja, de maneira visível e gloriosa no Monte das Oliveiras, para poder então resgatar a nação de Israel, que se arrependerá naqueles dias. O remanescente judeu vai ver Jesus, aqueles a quem eles transpassaram, e vão crer nele. Aleluia! Então eu gostaria de discorrer com você sobre o Salmo 22 e sobre o tema O Servo Sofredor. Através das profecias do Tanar, que para nós é o Antigo Testamento, não que eu creia em Antigo e Novo Testamento, para mim a Bíblia é linear, é uma só. Eu entendo que existiu a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E os judeus, por conhecer as profecias que apontavam para o Messias, que indicavam as atribuições do Messias, eles perceberam que os profetas falaram de um servo sofredor, de um Messias que viria para sofrer e que morreria, culminaria na sua morte esse sofrimento. Mas também as profecias relatam sobre um Messias glorioso, um Messias conquistador, um rei vitorioso, que iria estabelecer o seu trono não só sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra, tendo Israel como a nação soberana, aleluia, um judeu, um Messias judeu, reinando sobre o trono de Davi. E aí surgiu então um dilema diante dos judeus, como é que o Messias ia cumprir esses dois papéis? Como é que ele ia sofrer e morrer e ao mesmo tempo se assentar no trono de Davi, quando viesse, para reinar sobre Israel, sobre todas as nações? Então eles pensaram na hipótese de dois Messias, a qual eles chamaram de o Messias sofredor, de o Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, baseado na vida de José, e o Mashiach ben Davi, baseado na vida de Davi. E de fato os dois são tipo do Messias, Yeshua. E José, ele não só foi a figura do servo sofredor, mas daquele que conquistou o mundo, daquele que governou o mundo desde então, a qual ele era o segundo no trono com Faraó. E então eles não consideraram aquilo que as profecias também falaram acerca da ressurreição do Messias. Ele viria, sofreria, morreria para expiar o pecado da nação de Israel e consequentemente de toda a humanidade. Ele veio cuidar da causa do pecado, da questão do pecado. E depois ele ressuscitaria para depois então de um tempo em que ele fosse para o céu, como o Salmo 110 fala, versículo 1, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos para os cabelos de seus pés. Então esse até indica um tempo em que ele viria então depois para poder então vencer todos os inimigos restantes, para estabelecer então o reino eterno, a partir do milênio, e depois novo céu e nova terra. Então você pode perceber que o assunto é bastante extenso, e eu quero falar aqui de alguns detalhes. Eu não tenho a pretensão aqui de fazer um vídeo muito longo, mas se for da vontade de Deus, eu faço o segundo vídeo acerca do servo sofredor. Mas eu vou basear
este tema hoje no Salmo 22, que é um retrato fiel, assim como Isaías 53, da crucificação do Messias. O que o salmista está profetizando, que foi revelado ao salmista Davi no Salmo 22, é que o Messias de Israel morreria não apedrejado, não de outro modo a não ser da crucifixão. E no tempo de Davi, a crucificação não existia essa pena de morte. Surgiu 500 anos depois, aproximadamente, no tempo do Império Persa. Os persas inventaram isso. E foi adotado por Roma. Tá? Então, eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia no Salmo 22. No primeiro versículo, o salmista diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus, ele repete essa frase aqui do Salmo, lá em Mateus 27, versículo 46, quando ele está na cruz do Calvário. E ele então fala em hebraico: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu acredito piamente que Jesus não está fazendo uma pergunta porque não sabe a resposta. É muito possível que Jesus está fazendo essa pergunta para dar cumprimento ao Salmo. É fato também que ele sente a ausência de Deus, porque naquele momento o Senhor precisa deixar ele só, porque ele vai levar a iniquidade de toda a humanidade naquele momento, na cruz, porque sobre ele veio o pecado de todos. Assim como no Cordeiro Pascual era colocado a mão sobre a cabeça dele, para que simbolicamente fosse transferido o pecado do povo, para aquele animal que iria morrer, para que o povo não morresse, para que o povo tivesse vida, era feita a expiação do pecado. Tá? Então um morre para que todos tenham vida. Então na cruz do Calvário se cumpre. Mas não é só isso, o Salmo vai narrando, né? Vai predizendo algumas coisas que vai acontecer. Versículo 6 ao 8 diz assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor? Que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. É interessante como se cumpre à risca exatamente as palavras que estão aqui. As pessoas vão zombar dele, os soldados zombam dele, os dois malfeitores zombam dele, os principais sacerdotes, todos começam a zombar dele nesses termos, exatamente como está aqui. Mas antes eu gostaria de ler o Isaías 52, a partir do versículo... Isaías 52, a partir do versículo 13, que fala desse desprezo que o Salmo está falando aqui. E aí ele emenda no Isaías 53, retratando fielmente a crucificação, a morte do Messias. Diz assim, Isaías 52, versículo 12. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a tua retaguarda. Eis que o teu servo, o servo sofredor, operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Ele vai ser engrandecido, mas antes de ser engrandecido ele vai ser humilhado, ele vai ser morto. Olha o que diz o versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Por quê? Porque Jesus apanhou muito, segundo o próprio Isaías capítulo 50, na face, em todo lugar do corpo, nas partes íntimas. Como o próprio Isaías 53 diz, que ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. A ovelha ela era tosquiada em todo lugar do corpo, inclusive nas partes íntimas, onde tinha pelo na ovelha. E não há lugar que não tem pelo na ovelha. Então Jesus apanhou e ficou como uma carne moída, misturada com sangue, a ponto de ficar irreconhecível, desfigurado. É isso que Isaías está falando.
ele apanhou com azorrague, e não foi 40 açoites menos um, o limite que a lei impunha. Havia um ódio, né, sobre aqueles soldados, um ódio satânico sobre eles. E eles então bateram em Jesus de maneira incansável. E aí então Jesus ficou como um leproso. É isso que já retrata em Isaías 53. Eu não vou falar de Isaías 53 hoje, mais detidamente, mas aparece a palavra hebraica ali para o leproso. Ele ficou enfermo na cruz. Quem olhava para ele era a mesma coisa que olhar para um leproso. Porque, afinal de contas, ele estava morrendo em lugar, né, do pecador. E a lepra era a enfermidade que mais simbolicamente se aproximava do símbolo do pecado. Ele estava como um leproso ali na cruz. Por isso que Isaías fala, a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? Ou seja, quem vai crer quando eu disser, parafraseando aqui, que o Messias vai morrer crucificado como um leproso na cruz do Calvário? Por isso que quando Deus chama Isaías, fala para ele que vai levá-lo a um povo que vai ouvir, não vai entender, tem coração para crer, mas não vai crer, é um povo que vai endurecer, porque o tipo de mensagem de Isaías já promovia isso, porque eles não entenderam que o Messias seria primeiro servo sofredor, iria sofrer, para depois sim ser o Messias exaltado, glorioso. O versículo 15. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então aqui fala do sangue de Jesus que será aspergido nas nações. Ou seja, a extensão do seu sacrifício não só será para expiar o pecado da nação de Israel, mas também de todas as nações. E ele reinará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e calará a boca de todo rei. Tudo aquilo que foi falado contra o Senhor Jesus e a sua obra expiatória, eles vão entender o que foi feito. Isso será um cala-boca para aqueles que sempre criticaram o chamado cristianismo. Eu não gosto nem de usar essa palavra de cristianismo, mas o verdadeiro evangelho, né? Então não vou entrar aqui em Isaías 53, que é tremendo, que fala também do servo sofredor, e é a cópia fiel da crucifixão. Então o Salmo fala dessa vergonha, do opróbrio, do escárnio que ele passaria. Eu quero mostrar a vocês, no capítulo 27, voltando, 27 de Mateus, quando as pessoas zombam dele, nesses termos que estão no Salmo 22. As mesmas palavras são usadas ali quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário. Diz assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, como o Salmo fala, balançando a cabeça. Provavelmente no sentido de negação, zombando dele, dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus. Olha o que o salmista falou lá: livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Ou seja, cumprimento fiel na vida de Jesus, na morte dele na cruz do Calvário. Bom, prosseguindo aqui o Salmo. No versículo 9 do Salmo 22 diz assim: mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Ou seja, Jesus, o Messias, ainda criança,
foi livre das garras do dragão e de Herodes, que procurou a criança para matá-lo. Então o anjo aparece a José e orienta ele para que ele fuja para o Egito, porque Herodes estava à procura do menino. Deixa eu ler aqui rapidamente Mateus 2,13. Mateus 2,13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então o salmista está profetizando quando o Messias ainda é criança. Aleluia, tirado do ventre da sua mãe ainda pequeno, ainda mamando no seio da sua mãe, o Senhor o guardou. Versículo, deixa eu ver aqui, 11 ao 13, diz assim: não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Bom, no versículo 11 é bem provável que ele estivesse já no Getsemane, porque ele está só. Não há ninguém que possa ajudá-lo e está muito angustiado por causa do cálice que ele cita ali, que não é a morte na cruz, mas o cálice ali é aquele momento em que ele ia sentir a ausência de Deus, em que ele grita: Eli, lema sabachthani. A grande agonia de Jesus não é porque ele vai morrer na cruz, é porque ele não consegue ficar um instante sequer longe do Pai. É a comunhão perfeita que é quebrada por um instante por causa do pecado que cai sobre o substituto, que é Jesus. Mas logo em seguida, ele recobra a sua comunhão com Deus, ele entrega o seu espírito, a sua oferta, que é a sua vida, para Deus em prol da humanidade. E quando ele fala dos touros de Bazã cercando ele, touros fortes de Bazã rodearam, é possível que ele esteja falando da ação dos demônios naquele momento, pela expectativa de Satanás de aniquilar com o Messias, com Jesus. E também podemos aplicar uma extensão a todos aqueles que participaram da sua morte condenatória, da sua morte injusta, da sua condenação injusta, como Caifás, Anás, o próprio Pilatos, que hipocritamente lavou as mãos, todos os principais sacerdotes que clamaram para que prendesse e crucificasse ele, soltasse Barrabás, e enfim, toda aquela trama para matar o Messias. Glória a Deus. No 14, no 13 ele fala: abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Por isso que eu falei que tem que se estender também, né, aos homens e não só aos demônios. Porque forjaram falsa testemunha contra ele, abriram suas bocas contra ele, falaram, né, de maneira negativa contra ele, também na cruz, como eu já citei aqui. Enfim, está falando de todos os detalhes, todos os momentos que ele passou até a crucificação. No versículo 14: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera, e derreteu-se no meio das minhas entranhas. Aqui tem detalhes importantíssimos acerca da morte de cruz. Quando ele fala, como água me derramei, Jesus estava no Oriente Médio, ali na cruz com seus braços esticados, né? A pessoa que era crucificada ficava entre 1 dia e meio a 9 dias na cruz do Calvário até morrer. Jesus morre em 6 horas porque ele não morreu por causa dos flagelos da cruz. Não foram os efeitos da crucificação que mataram Jesus, mas foi os nossos pecados que mataram Jesus. Então ele é uma exceção à regra, morrendo em 6 horas apenas, não porque ele era fraco fisicamente, mas porque os nossos pecados o mataram. É por esse motivo. No mesmo momento em que ele recebe sobre si a nossa culpa, e que Deus ali o deixa só, logo em seguida ele rende o seu espírito e morre. Ele expira. Por quê? Porque os nossos pecados o mataram. Ele é uma exceção à regra.
Tanto é que Pilatos se espanta por saber que ele morreu tão rápido. E quando ele fala, como água me derramei, porque a crucificação faz com que a pessoa sue bastante, perca bastante líquido, né? É uma agonia muito grande, são câimbras muito fortes. E como ele diz aqui, ó, os meus ossos se desconjuntaram por os braços estarem esticados, o corpo o tempo todo naquela posição, o músculo se cansa e o próprio peso do corpo descola os ossos dos músculos. E isso acontece com o crucificado. Então, Davi está retratando a crucificação, mesmo sem saber como eram os detalhes da crucificação, porque não existia até então. Aí ele diz, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Isso aqui eu posso só fazer uma ilação, conjecturar. É possível que ele estivesse falando do saco pericárdio do coração, que por causa do estresse, da grande agonia que ele estava ali, possa ter se rompido, e aí o líquido, o sangue, inundou o coração, né? É possível que ele esteja falando disso, não estou afirmando. Mas fato é que os detalhes aqui mostram claramente que ele está falando da crucificação. E esses detalhes se cumpriram em Jesus. Continuando então. Glória a Deus. Vamos ver aqui. No versículo 15. Versículo 15 diz assim: a minha força se secou como um caco. Então, nesse exato momento, as forças daquela pessoa que era crucificada, no caso aqui de Jesus, acabou o vigor dele. E a língua, ele fala o texto, a língua se me pega ao paladar e me puseste ao pó da morte. Então ele já está prestes a morrer, quando a sede chega ao extremo, que a língua cola no céu da boca. Tanto é que ele tem sede, e ele clama lá na cruz, né, dizendo que tem sede, e dão a ele vinagre, para cumprir também o que o salmista falou, no Salmo 69, versículo 21. Eu vou ler aqui que está pertinho. Salmo 69, 21. Diz assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. E isso se cumpriu, meu querido, lá na crucificação. João, Evangelho, capítulo 19, versículo 28. Evangelho de João, 19, do 28 em diante. Diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, ele estava prestes a morrer, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede, para que as Escrituras se cumprissem. Que Escritura? Salmo 22, Salmo 69, 21. Porque a língua lhe havia pegado ao paladar. Ele disse: tenho sede. 29. Estava por ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai, está pago. E, inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Então, se cumpre cabalmente o que o salmista disse. Vou ler de novo. Versículo 15 do Salmo 22. A minha força se secou. Ele já estava no fim, quase morrendo. Perdeu toda a força, como um caco. E a língua se me pega ao paladar, ao céu da boca. E me puseste no pó da morte. Logo em seguida ele morre. Glória a Deus. Então está se cumprindo fielmente em Jesus o Salmo 22. Ainda o versículo 16, ele diz: pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. A primeira parte do versículo fala daqueles que estavam ali na cruz, zombando dele, né? A súcia de malfeitores, o ajuntamento de malfeitores, inclusive os dois que estavam ao lado dele. E ele fala algo muito interessante aqui, sobre o transpassar dos pés e das mãos. É claro que os judeus, os rabinos, que não aceitam Jesus como Messias, eles não concordam com o termo transpassar aqui.
Tá? Então, colocaram nos seus escritos maçoréticos a expressão hebraica kairi, em vez de karu. Na Septuaginta, a versão grega, né, da língua hebraica, atesta que a expressão melhor ali no texto do Salmo, no Salmo 22, versículo 16, seria karu, que é transpassar. Mas eles traduziram da seguinte maneira, kairi, aí ficaria assim, ó, Ari é leão, aí ficaria assim, como leão, eles estão diante das minhas mãos e dos meus pés. Eles traduziram dessa maneira. Mas a pequena diferença que existe entre a palavra Kari e Karu, Kari seria como leão e Karu seria traspassar, é o Yod, que é uma vírgulazinha, uma menor letra, uma menor consoante hebraica, e o Vav, que é só esticar uma perninha, pegar o Yod e esticar uma perninha, nós temos o Vav. Então é muito fácil de ser alterado. Muito fácil de ser alterado. E todo o texto fala dos aspectos da crucificação e o versículo 16 não estaria falando de que ele seria transfixado, ele seria traspassado. E nós não temos só esta passagem, nós temos o testemunho de Zacarias, por exemplo, que eu vou ler. Zacarias fala do Senhor sendo traspassado. Ele foi traspassado mãos e pés, exatamente como se fazia com o crucificado. Então vocês entenderam? Os judeus traduziram por como leão. Como leão estão diante dos meus pés e minhas mãos. Mas a Septuaginta, 250 anos antes de Jesus, traduziu o termo karu e não kari. E ficou traspassado mesmo, porque os estudiosos judeus, 72 judeus que traduziram do hebraico para o grego, entenderam, sem preconceito nenhum naquela época, enquanto essa palavra não tinha preconceito algum de ser traspassado, e muitos rabinos também do passado entendiam que o termo estava certo, então foi traduzido por traspassar. E como eu falei, nós temos o testemunho de Zacarias. Olha o que fala Zacarias, profeta, no capítulo 12 do seu livro, acerca do nosso Senhor. No capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. Quem está falando isso é Hashem, tá? É o Senhor. Olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O contexto aqui é o seguinte, é Jesus voltando no Monte das Oliveiras com poder e grande glória, como Davi eterno, como rei glorioso, para reinar no trono de Davi para sempre em Jerusalém. E ele faz menção que ele é aquele a quem os antepassados, no caso aqui, hoje, né, seriam os antepassados, mas no caso da profecia, falando para o futuro, de Zacarias, que para nós já é passado, já se cumpriu, daqueles que traspassariam o seu Senhor. O mesmo povo que o vendeu por 30 moedas de prata, que o traiu, que estipularam um salário para ele e venderam o seu Senhor. O mesmo povo que o matou, como Isaías 53 fala, que ele foi morto pela transgressão do seu povo, diz Isaías. Claro, não só por Israel, ele foi morto pelo pecado de toda a humanidade. E aqui, o contexto aqui, ele vindo no final da grande tribulação para resgatar o povo judeu, que estará sendo pressionado pelo exército do anticristo. Então ele fala claramente sobre ser traspassado. Isso nos arremete à cruz. E também ainda, Apocalipse 1, no versículo 7. Olha o que diz lá, meus queridos. Apocalipse 1, versículo 7.
Eis que vem com as nuvens, falando de Jesus, e todo olho verá a vinda visível no Monte das Oliveiras. Nessa ocasião ele vem com a igreja que já subiu. E todas as tribos da terra, uma referência a Israel, se lamentarão, uma referência ao Yom Kippur, ao dia da expiação. Jesus virá para eles, tá? Para trazer perdão. Para trazer perdão. É o final da última semana de Daniel, cujo propósito das 70 semanas, e a última está incluída, é para apagar as transgressões de Israel, a fazer expiação pelo pecado, pela iniquidade, selar a visão e a profecia, dar cumprimento à profecia de Daniel, estabelecer a justiça eterna e ungir o Santo dos Santos. Então, no final, no cumprimento das 70 semanas de Daniel, ele vem, e o texto é bem claro, ó. Ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Mais uma vez o termo transpassar, fazendo referência à cruz. Não só no Salmo 22, mas Zacarias 12:10 e aqui, Apocalipse 1:7. Sim, amém. Transpassaram, todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Glória a Deus. Os judeus vão se arrepender, porque vão ver o seu Messias. Vai ver aquele que os seus antepassados crucificaram. O próprio Zacarias, se eu não me engano, no capítulo 13, ele fala de algo tremendo. Vão perguntar ao Messias: aonde você conseguiu essas feridas? Ele vai falar: essas são as feridas que eu fui ferido na casa de meus irmãos. Eles vão ver a marca na mão e nos pés, vão se arrepender e vão perceber que ele é o Yeshua Hanatsiri, aquele que eles mataram, seus antepassados mataram lá atrás, os judeus. E vão se arrepender copiosamente, como nós lemos lá em Zacarias 12:10 em diante. Vão chorar como quem chora pela morte do primogênito, do unigênito. Vai haver arrependimento, glória a Deus. E para terminar por hora, irmãos, no versículo 18, ora, outro detalhe que se cumpre, versículo 18 do Salmo 22. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Isso aconteceu exatamente com Jesus. João 19, versículo 23 e 24. João 19, Evangelho, 23 e 24. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Ora, os soldados, sem saber que estavam participando do cumprimento de uma profecia, resolveram lançar sorte sobre as vestes sem costuras de Jesus e repartiram a outra parte das vestes de cima de Jesus, cumprindo exatamente o Salmo 22. Isso não fazia parte da crucificação, foi um capricho dos soldados. Ora, mais um elemento, isso não acontecia a nenhum crucificado, mas isso aconteceu com Jesus. E o texto é bem claro, para que se cumprisse. Então Deus deixou evidências muito claras nas Escrituras de que Jesus é o Messias. Eu te digo uma coisa: se ele não é Messias, se Jesus não é o Messias, não existe Messias. E por vários fatores, várias razões que eu tenho demonstrado nos meus vídeos. Por favor, confira lá os vídeos anteriores, que toda essa sequência decrescente desse vídeo, de modo decrescente, você vai ver o que eu tenho falado acerca deste assunto. Um outro detalhe também importantíssimo, está lá em Êxodo 12:46, quando fala que o Cordeiro Pascual não poderia ser quebrado nenhum osso dele. E isso se cumpriu também em Jesus, em João 19, aqui mesmo, versículo 31 ao 33.
E os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Ele foi traspassado também do lado. Uma coisa também que não fazia parte da crucificação, mas porque ele foi traspassado, como o texto fala. Não só mãos e pés. O seu lado também foi traspassado. E aqui deixa bem claro que se cumpriu em Jesus todo o requisito também apontado no Cordeiro Pascual. Tem muitos outros detalhes, irmãos. Tá? E se Deus permitir, eu farei um outro vídeo sobre este tema, o servo sofredor. E posteriormente também mostrando o Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi, que é um tipo maravilhoso de Jesus, o Davi eterno, que virá com poder e grande glória, e virá como o leão da tribo de Judá. Primeira vez ele veio como cordeiro, o servo sofredor, o cordeiro pascual, mas ele virá então para reinar como o leão da tribo de Judá. A insígnia do estandarte de Judá no acampamento de Israel era o leão. O leão aponta para soberania, aponta para a realeza. Aleluia. Letra 8. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Até a vista.